falar um pouquinho sobre o funeral de Ismail Haniyeh, chefe político do Hamas, que está arrastando uma multidão em Teherã, no Irã. O líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, liderou as orações fúnebres e após essa procissão o corpo vai ser levado para Doha, onde será enterrado na sexta-feira. Queria que você falasse um pouco sobre esse contexto e o temor de todo mundo de uma ampliação de um conflito, de um retardamento, de um cessar-fogo lá em Gaza, né, a partir de uma posição que ele ocupava nesse papel de mediador. O que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, a questão, né, do Oriente Médio passou a ser a preocupação número 1 do governo brasileiro. Por quê? Porque depois de 2 ataques seguidos, né, porque o Israel não assumiu a responsabilidade, né, mas é óbvio, né, parece óbvio para o mundo inteiro que foi uma ação israelense, da inteligência e do exército israelense. E foram 2 na mesma semana, porque houve a morte do líder do Hezbollah dentro do Líbano e agora o assassinato do líder político do Hamas dentro do Irã, né? Então, o Irã já anunciou que isso não vai ficar assim, que vai ter retaliação e, ao mesmo tempo, o Netanyahu de Israel já avisou, olha, se preparem, avisou ao próprio país, se preparem, porque teremos tempos difíceis, ou seja, a coisa está saindo do controle e o que era uma guerra entre Israel e Hamas está se transformando numa guerra regional com um impacto enorme no mundo, inclusive porque suga os Estados Unidos para o olho do furacão. Ontem o Itamaraty, ou seja, o governo Lula, distribuiu uma nota, soltou uma nota condenando veementemente o assassinato do Ismail Haniyeh em Teherã, né, e disse que o Brasil repudia o flagrante desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã, em clara violação aos princípios da Carta das Nações Unidas, e reafirma que atos de violência, sob qualquer motivação, não contribuem para a busca da paz e da estabilidade no Oriente Médio. Ou seja, há um temor que se espalha mundo afora de que isso se transforme numa guerra no Oriente Médio, e uma guerra no Oriente Médio não é só do Oriente Médio, porque além de atrair os Estados Unidos, né, o maior aliado de Israel no mundo, atrai as potências. Ou seja, atrai Rússia, China, Estados Unidos. Então, isso tem efeito geopolítico, obviamente, e também na economia e principalmente no petróleo. É muito preocupante, o Brasil está monitorando isso assim, par e passo, com equipes dedicadas a exatamente isso, inclusive dentro do Palácio do Planalto. Falando no Palácio Planalto, vamos para outra preocupação, que é aqui mais perto, Helene, a Venezuela. Como é que o Planalto e Itamaraty estão se comportando em relação a essa crise, por enquanto cobrando a divulgação das atas eleitorais com o resultado da eleição. Mas o presidente Lula também às vezes parece que toma uma posição ambígua, né? E ontem a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a Venezuela não se configura como uma democracia, uma declaração que ela deu em entrevista ao site Metrópolis. A gente vai ouvir um trechinho aqui. Um regime democrático pressupõe que as eleições são livres,
que os sistemas são transparentes, que não haja nenhuma forma de perseguição política ou de tentativa de inviabilizar os diferentes segmentos da sociedade que legitimamente têm o direito de chegar ao poder, não venham a sofrer qualquer tipo de constrangimento ou impedimento. Na minha opinião pessoal, eu não falo pelo governo, não se configura como uma democracia. Muito pelo contrário, acho que temos que ter uma situação em que você já decreta a posse, e o Brasil está muito correto quando diz que quer ver o resultado eleitoral, os mapas, todas as comprovações de que de fato houve ali uma decisão soberana do povo venezuelano. Lembrar que recentemente o presidente Lula, antes da eleição, disse que a Venezuela tem excesso de democracia. Bom, como é que o governo agora está lidando com esse assunto, Eliane? Pois é, o presidente Lula, né, por uma questão ideológica, se aproximou perigosamente da Venezuela e agora está pagando o preço por esse erro de avaliação, né, e erro de posição também. Mas o que o governo está fazendo, né? Ontem eu estava ouvindo as fontes do governo, o outro lado, porque quando eu cheguei agora de férias e quando você olha a imprensa brasileira, por exemplo, todas as manchetes, os editoriais e os comentaristas são todos muito duros na crítica ao governo e particularmente ao Lula, né, que saiu dizendo ontem, inclusive eu comentei aqui também duramente, que o Lula não tem o direito de normalizar o que está acontecendo na Venezuela. O que está acontecendo lá, que ele diz que não é nada grave, é gravíssimo sim. Mas aí eu fui conversar para entender. E aí dá para entender um pouco melhor essa questão, porque há dois momentos da reação do Brasil. Um é a reação pública, a reação oficial pública, que é exigir a transparência, exigir os dados eleitorais, né? Então, ao mesmo tempo em que o PT se precipitou já no primeiro momento a reconhecer a vitória do Nicolás Maduro, né, o Brasil acha que é precipitado também se não reconhecer e já atacar e já dizer que teve fraude. É importante você ter os dados em mãos e não trabalhar a diplomacia com base em suposições, mas com base em dados, em informações. Agora, isso é a posição pública, a cautela para manter todos os canais abertos. Do outro lado, né, a portas fechadas, o Brasil critica duramente, sim, Nicolás Maduro. E a avaliação brasileira, e eu sempre falo Palácio Itamaraty, a avaliação é que, primeiro, só tem um motivo para o Nicolás Maduro não liberar as atas, ter impedido vetar as atas durante o pleito e depois, até hoje. Só tem um único motivo, é porque ele efetivamente perdeu as eleições. Ele perdeu e escondeu as atas da derrota, né? Segundo, há uma preocupação enorme porque todos os sinais do Maduro é de que ele está preparando um autogolpe, né? Ele acusa o mundo de estar querendo dar um golpe na Venezuela, mas ele é que já prendeu mais de 1.000 pessoas, já tem mais de 10 mortos da oposição e agora ele ontem deu uma entrevista defendendo a prisão dos dois maiores líderes da oposição na Venezuela, a Maria Corina e o González, que foi o candidato pela oposição. Ou seja, o Maduro está botando o exército contra a população, né? Está tomando medidas muito duras contra os opositores, medidas ditatoriais, e também está impedindo o mundo de saber como é que foram efetivamente as eleições. Então, o Brasil, nas reuniões internas, as críticas abundam contra
o regime Maduro, e há uma preocupação enorme de um banho de sangue. Agora, do ponto de vista oficial, o Brasil precisa ser cauteloso, porque o Maduro foi fechando todos os canais de diálogo e o Brasil é um dos raros que ainda existem. É importante para os Estados Unidos, para o mundo, para a região, que alguém tenha esse canal com o Maduro, que é o caso do Brasil, o líder político, econômico da região. Ou seja, o Brasil, a explicação do Brasil é que aguarda as atas que eles acham, né, os diplomatas, os assessores do Lula acham que não tem ata, porque elas confirmam a derrota do Maduro, mas que é preciso alguém manter esse contato, porque vai chegar uma hora que alguém vai ter que botar o guizo no gato e dar chega para lá, um sossega-leão no Maduro. E esse país, obrigatoriamente, vai ser o Brasil. Não pode explodir as pontes com Maduro. Ontem a gente viu o presidente Lula no evento no Mato Grosso dando uma tentada de desviar, né, um pouco essa pressão e esse noticiário negativo em relação à Venezuela, falando sobre Biden, falando que gostou muito sobre a posição do presidente americano em relação às eleições, né, colocando à frente Kamala Harris e tal, mas hoje ele não vai fugir disso porque a gente tem essas confirmações de que Maduro entrou em contato com o governo brasileiro e quer uma conversa por telefone hoje. Eliane, você acha que com essa possibilidade, né, de se apresentar essas atas, né, mas é isso que você falou, não sabe o que vai sair dessas atas que vão ser publicadas. Elas serão suficientes para reconhecer essa vitória ou a derrota de Nicolás Maduro? E o que pode sair de realmente concreto nessa reunião de hoje a partir das falas que a gente tem visto já bem leves, digamos assim, em relação ao presidente Lula e Maduro? São dois movimentos hoje que estão sendo esperados. Um é que o presidente Lula, né, quer dizer, portanto, o Brasil, a Colômbia e o México articulam uma declaração comum, né, para pressionar o Maduro a mostrar as atas e a parar de ameaçar e prender os opositores. Ou seja, há aí uma negociação tripartite para pressionar o Maduro. Mas há muita divergência entre os três países e a Colômbia, por exemplo, já está perdendo a paciência, assim como os Estados Unidos, e está se antecipando ao movimento dos três. Além disso, está prevista uma conversa do Maduro com Lula e, segundo as minhas fontes diplomáticas, se houver essa conversa, o Lula vai cobrar duramente ou efetivamente que o Maduro libere as atas. E um outro temor do Brasil é o seguinte, é que o Maduro diz, nós temos que confiar no Conselho Nacional Eleitoral, que é o CNE, e o CNE que é o órgão interno que é responsável por isso. E no Itamaraty, aí eu já não sei o palácio, mas no Itamaraty eles veem isso como uma armadilha, porque todo mundo sabe que o CNE não é um órgão independente autônomo, e sim uma marionete do Maduro. A situação é muito complexa e o Brasil está ali, assim como os Estados Unidos estão no olho do furacão na guerra lá, no conflito e na possibilidade de guerra no Oriente Médio, o Brasil está no olho do furacão aqui da crise aberta com a Venezuela. O Brasil tem um papel-chave e o Lula hoje, se falar com Maduro, tem que falar duro e como líder. Análise política com Eliane Cantanhede, agora para falar ainda da repercussão da conversa do presidente Lula com o presidente Joe Biden. O tema na ligação telefônica entre eles foi a Venezuela anteontem.
Mas ontem, falando dessa conversa, o presidente Lula disse que elogiou o colega americano, Helene, por ele ter desistido de concorrer à reeleição. Exatamente, né? O presidente Lula, que já está pertinho também dos 80, fez uma sinalização curiosa, porque ele elogiou o Biden com vários elogios, né? Assim, vários adjetivos, dizendo que foi uma atitude de quem tem caráter, né? De quem está preocupado com o seu povo, de quem tem grandeza pessoal, enfim. Foi um elogio rasgado à decisão do Biden de abrir mão, aí o Lula diz assim, abrir mão da candidatura, da reeleição, por motivos que só ele sabe. Não é só ele sabe, né? O mundo sabe, os Estados Unidos sabem. Realmente foi um ato de grandeza. Agora, como o Lula também está perto dos 80, né? Já está cumprindo o terceiro mandato, isso aí dá essa frase do Lula lá no Pantanal. Ele estava, enfim, monitorando, olhando em loco a queimada preocupante do Pantanal, um dos maiores biomas do Brasil, importantíssimo no mundo, né? E o Lula falando isso deixa margem para ilações, né? Será que o Lula está refletindo sobre a possibilidade de não concorrer? Será que ele está avaliando que é um ato de grandeza, que é um ato de caráter, você abrir mão para sucessores mais jovens, com mais vigor, inclusive vigor político? Eu acho que o Lula, na conversa com o Biden, ele foi sincero, e ao contar essa conversa ao Brasil, o Lula também deixou aí a impressão de que está refletindo sobre o seu próprio futuro político, ou seja, ele fez uma correlação entre a situação dele e a situação do Biden. Mas isso tudo, claro, é uma impressão minha. Essa análise da Eliane Cantanhede, que você acompanha aqui na Rádio Eldorado, também em formato podcast, você pode ouvir a qualquer momento nas plataformas digitais de áudio, compartilhar por aí, ouvir em um outro momento, a opinião e a análise da nossa colunista de política. Amanhã está de volta, amanhã é sexta-feira. Eli, obrigada, até lá. Eu só vou pedir mais um tempinho bem rápido para dizer o seguinte, o Brasil, né, a diplomacia brasileira está usando 3 situações para mostrar que a posição diplomática do Brasil está sendo correta, está na direção certa. Primeiro, Maria Corina elogia a posição brasileira, está muito alinhada com o Brasil. Segundo, o Gonzalez, que é o candidato derrotado, incluiu o Brasil entre os países que se comportaram adequadamente. E agora a Argentina e o Peru, que foram expulsos da Venezuela, pediram socorro ao Brasil. Essa informação é nova, de ontem, tarde da noite. Pediram socorro ao Brasil. Por quê? Eles estão sem representação na Venezuela, né? E, por exemplo, na Embaixada da Argentina tem 6 aliados da Maria Corina, ou seja, 6 opositores refugiados que estão lá abandonados. Então, o Brasil vai assumir, vai ajudar, vai socorrer tanto a Argentina quanto o Peru, que estão sem representação. O Brasil vai fazer às vezes. Então, o Brasil diz, está vendo como é importante manter os canais abertos?